pessoal, aqui é o William Jacob, estamos iniciando mais um estudo das obras de Leon Denis. É muito bom poder participar, poder compartilhar com todos vocês algumas das nossas reflexões, sempre no intuito de mostrar que a obra de Leon Denis não é tão complexa, não é tão difícil assim como muitos dizem, mas ela exige realmente um pouco mais de atenção, de cuidado, de paciência, de análise. E é um livro, ou é um autor, melhor dizendo, para ser estudado, que é muito mais amplo do que a questão de ser lido. Há livros que você pode ler tranquilamente. Leon Denis, assim como Allan Kardec e vários outros autores, eles produziram um conteúdo para que nós estudemos, e não simplesmente para que nós lêssemos. Então é importante a gente destacar isso. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, capítulo 4. Aqui Leon Denis agora vai falar, aqui a gente vai, para quem quiser depois acompanhar com o seu próprio livro, falar a partir do 4º parágrafo, em que Leon Denis diz assim: para entrever essa verdade, ele vinha falando aqui a respeito de Deus. O pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares, rejeitar as formas pueris com as quais certas religiões envolveram o supremo ideal. Ele deve estudar Deus na majestade de suas obras. Bom, aqui eu me lembro da frase de Voltaire, quando fala: eu acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram. Que uma coisa é Deus como criador de tudo. A outra coisa é aquilo que os homens, nas suas muitas imperfeições que possuímos, eu, você, os do passado, tentamos entender Deus a partir destes pontos de vista acanhados, muitas vezes até mal intencionados, no intuito de colocar Deus como um ser vingativo, um Deus punitivo, quase que para manter nas suas religiões, nas suas igrejas, indivíduos com medo, com temor. Talvez muitos de vocês já ouviram essa expressão: é necessário temer a Deus. O temor na ideia de respeito, tudo bem, eu preciso respeitar Deus, mas naquela ideia de ter medo de Deus, medo que ele está me observando o tempo todo para me punir daqui a pouco, então isso aí realmente não é tão interessante assim. E aí, quando ele fala aqui da gente desfazer dessas ideias, é bom a gente destacar de maneira muito simples aqui, que de certa forma todos nós estagiamos aí em religiões que trazem, se não nessa, em outra encarnação, que trazem uma ideia deste Deus um pouco mais, de um Deus muito humano, né? Que é o chamado Deus antropomórfico. A gente transfere para Deus as nossas imperfeições, ao invés de tentar fazer o oposto, de pegar aí esses atributos divinos que nós falamos no estudo anterior e tentar entender e praticar eles aqui, não na sua plenitude, porque aí é só Deus, mas dentro da relatividade que todos nós podemos praticar o amor, a justiça, enfim, aquelas leis que Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos e que vem, de certa forma, ampliar aí a nossa consciência a respeito da divindade. E aí, em relação ainda à religião, vale destacar um trecho, eu separei aqui agora do livro O Grande Enigma. Até no estudo anterior eu falei que, quem sabe a gente faz, não sei se vai ser o próximo, depois do Porquê da Vida, mas com certeza estudar o livro O Grande Enigma faz parte aí do nosso objetivo, né? Uma obra importantíssima, talvez uma das principais que Leon Denis escreveu, e aqui ele vai trazer logo no começo, né, no capítulo 1, uma questão muito filosófica, muito bonita assim, a respeito de Deus e do universo. E aqui, num dado momento, ele vai escrever assim: não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Então, quando Denis, no Porquê da Vida, fala que a gente deve estudar Deus na majestade de suas obras, então Leon Denis agora fala aqui, não procure nos templos de pedra.
William, mas quer dizer que Deus não está nas igrejas, no centro espírita, nos templos religiosos? Está também, mas eu não posso agora achar que Deus está limitado ao templo religioso. E quando a gente entra num momento como esse agora, eu estou aqui gravando este episódio em julho de 2020 e vivemos aqui um período de pandemia coletiva por conta do Covid-19. Mas estamos agora em 2020. E é bom destacar isso porque talvez no futuro as pessoas escutam esse estudo e não vão entender o contexto. Então, neste momento, nós temos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, uma quantidade gigantesca de templos fechados. Por quê? Uma das formas de se combater a proliferação do vírus é evitando o contato. Então, o contato social foi diminuído. Então, muito se fala em isolamento, distanciamento social. E uma das formas de ter aglomeração, não dá para negar, que é a partir dos templos religiosos, em que muitas pessoas se aglomeram ali para assistir uma pregação, uma palestra, um sermão. Então, neste momento em que eu gravo, milhares, talvez milhões de templos religiosos estão fechados. Agora imaginemos, é uma lição tão valiosa isso para a gente, porque não dá para imaginar que Deus está só no templo. Eu vi uma reflexão interessante, não sei de qual filósofo agora, mas de que talvez nunca tenhamos tido na Terra tantas preces como temos agora. Todo mundo, de certa forma, fazendo uma prece por um familiar que não pode se abraçar, se ver, enfim. E a gente faz preces pelos doentes, por aqueles que desencarnaram, para que os cientistas descubram logo uma vacina para que a gente volte à vida normal, para que os testes com remédios surtam efeito e a gente possa retomar a nossa rotina. Enfim, então tem prece de todo jeito. E olha, na medida em que vivemos uma época com templos fechados, a gente percebe um aumento das preces, dessa busca pela divindade a partir da oração, desse contato com Deus, desse contato ou com os enviados de Deus, com seres superiores. Então a gente agora está sendo, entre aspas, obrigado a compreender, mesmo que através de uma pandemia, de um processo doloroso, que a gente não pode limitar essa nossa possibilidade de falar, ou de compreender, ou de encontrar Deus só no tempo religioso. Então a gente agora tem essa reflexão para fazer e, de certa forma, onde é que nós estamos orando mais? Nas nossas casas, porque muitos nem sequer podem trabalhar. Então a gente agora, de certa forma, se temos aí milhões de templos religiosos fechados, a gente tem outros milhões de templos sendo edificados dentro do próprio lar. Então muitas famílias passaram a se reunir para juntas fazer o estudo do Evangelho, o estudo de algum livro espírita ou de algum livro da sua religião, transformando a sua casa, transformando o seu lar num templo. Mas Leon Denis continua no grande enigma, dizendo: por toda parte a luz brilhante do dia, ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Então, Leon Denis agora nos chama a atenção para o contato com a natureza. E eu confesso, meus amigos, que tem sido uma das maiores dificuldades. Eu gosto muito de montanha, de fazer atividade física perto de alguma cachoeira, de alguma represa, de algum rio, no meio da floresta. Eu adoro essa parte e tem sido difícil a gente manter essa distância, não só das pessoas, como da própria natureza. Que é uma das formas que Deus também se manifesta a todos nós. Então, Leon Denis convida aqui a fazer o seguinte: na hora em que tudo repousa nas nossas cidades, que já estou no 5º parágrafo do Porquê da Vida, na hora em que tudo repousa nas nossas cidades, quando a noite está transparente e o silêncio se faz sobre a terra adormecida, então, ó homem, meu irmão, eleva teu olhar e contempla o infinito dos céus. Meus amigos, eu confesso que a gente já fez isso aqui em casa algumas vezes, até precisa fazer novamente.
em que nós colocamos ali um lençol no chão, em cima da grama que tem aqui em casa, só para não sujar tanto. E eu, minha esposa e meus 2 filhos deitamos, né, nesse lençol e ficamos alguns minutos olhando para o céu estrelado, no dia que estava o céu limpo. E dá uma sensação diferente, porque às vezes a gente caminha com a cabeça tão baixa, olhando só para frente, e esquece de olhar para o alto. E no alto tem uma beleza tão grande, aquilo que até os nossos parcos e limitados sentidos conseguem enxergar, já nos encanta, né? O pouco que a gente vê já é o suficiente para nos chamar a atenção de como Deus é capaz de fazer coisas grandiosas. Antes de começar esse estudo, eu pesquisei aqui no Google. O que se tem notícia hoje, por exemplo, é de que há no universo, pelo menos a parte visível até agora, talvez daqui uma hora isso se amplie, é de que exista 2 trilhões de galáxias. E na média aí, cada galáxia traz consigo 100 bilhões de estrelas, de sóis, de planetas, enfim, de astros. Então, se a gente multiplicar 2 trilhões por 100 bilhões, eu nem perdi meu tempo. É muita coisa. Então, há uma harmonia nisso tudo, porque se não está aqui agora, de repente vem aqui um planeta e esbarra na Terra. Então, há uma série de leis regendo este universo que não pode ser obra do acaso. Tem que existir uma inteligência por trás disso tudo, regendo tudo isso num encadeamento harmônico, lógico, e que nos fala de Deus, nos fala do seu Criador. Então é isso que Leon Denis vem nos convidar a fazer, para que a gente olhe, para que a gente observe. E aqui ele vai prosseguir o seu capítulo, trazendo outras reflexões, mas eu vou encerrar esse estudo hoje por aqui, convidando a todos que continuem acompanhando aqui com a gente, que falem desse nosso estudo, desse nosso esforço em trazer Leon Denis para todos vocês, para amigos, para o pessoal do centro, para os grupos de WhatsApp, para que estejam aqui com a gente no nosso próximo estudo das obras de Leon Denis, lembrando sempre que estamos neste momento fazendo o estudo do livro O Porquê da Vida. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer, muita paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo, então, estudo das obras de Leon Denis.